é em cima. E o Para nada, vai. Vou começar por essa gavetinha independente que eu mostrei pra vocês o painel. O barulho era bem alto, né? Era um barulho chato. Oi, oi, corujas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu tenho costume de postar aqui. Eu vou fazer um tour pela minha geladeira, minha tão sonhada Black Glass. Eu postei alguns vídeos dela no TikTok e algumas pessoas ficaram com dúvidas e ficaram me perguntando. Então eu decidi fazer um tour aqui, que eu vou mostrar mais detalhadamente por dentro, vou mostrar algumas tecnologias que ela tem e o que me fez comprar ela, por que eu escolhi ela. Eu sempre fui apaixonada pelo designer, né? Sempre gostei dela, assim, da aparência dela, mas eu nunca tinha pesquisado a fundo os benefícios da geladeira. E aí, quando eu decidi comprar ela, eu comecei a pesquisar. E agora eu vou fazer um tour mostrando pra vocês como que ela é por dentro. Amigas, eu tô com o celular aqui, que é um rascunho pra mim não esquecer de falar nada pra vocês. E tudo que tiver escrito aqui eu vou falando. Porém, eu vou dar a minha opinião sobre o meu uso com essa geladeira, tá? Se realmente ele funciona assim, o que que eu achei, enfim. Vamos lá. E o modelo da minha geladeira é o BB65 da Panasonic. A cor que eu escolhi é a preta, Black Glass. Essa parte aqui da frente é vidro temperado, ela é espelhada. E assim, todas as vezes que eu ia na loja, eu corria pra ver ela. Eu sempre fui apaixonada por essa geladeira. Eu já vi a 41, que é slim, ela é menorzinha. E era essa de início que a gente havia definido, né? Que a gente queria. Mas aí a gente começou a notar que, por conta da diferença de preço, que era baixa, tinha muitas coisas inferiores. Tipo, eu vou mostrar por dentro, vocês vão entender. E aí a gente decidiu pegar a 65 porque ela é mais completa. Essa geladeira, ela tem 450 litros. É muita coisa, gente. Ela tem muito espaço. Não sei nem como encher essa geladeira. Porque aqui em casa somos só eu e a minha esposa, a Iris. E não tem como encher. Porque é muito grande. E o freezer dela, inclusive, é enorme. Ela é um modelo frost free, né? E ela é inverse inverter. O inverter é sobre a economia, ela é uma geladeira econômica. Não sei explicar muito bem sobre isso, mas ela é econômica, tá? E é esse inverter que faz ela ter essa economia. Inverter é porque o refrigerador dela é em cima e o freezer é embaixo. Eu vou abaixar a câmera depois e mostrar pra vocês o freezer. Mas é por isso que a gente chama ela de inverter. A gente não, né? A marca. Amigas, eu vou mostrar aqui pra vocês por cima, novamente, do jeito que eu sei, o painel dela. Aqui são os modos. Aqui, e ele bloqueia também, tá? Então você tem que pressionar por 3 segundos. E ele libera pra você mexer, ó, já ficou marca de dedo, mas ignorem, tá? Aqui ele tem 3 modos. O modo viagem, que é para preservar os alimentos por mais tempo, ele identifica que você tá fora de casa e que ele precisa preservar por mais tempo os alimentos. O segundo modo é festa, onde ele entende que a geladeira vai abrir mais vezes, né, para você ficar pegando bebidas, enfim. Então ele já acende aqui, muda aqui o controle para ativar o Smart Sense, que é a economia da geladeira. Já já eu vou chegar nessa parte e vocês vão entender melhor. E também tem o modo de mercado, que esse até agora eu não entendi muito bem para que funciona. Mas é quando você vai fazer compra para você ir repondo as coisas na geladeira, né? E organizando as coisas na geladeira. A segunda parte aqui do painel é o refrigerador controle, aonde a gente ajusta a temperatura do refrigerador, que é a parte de cima da geladeira. Ele tem 3 níveis, né? Como vocês podem ver aqui. Esse primeiro é onde a geladeira fica com uma temperatura mais alta, né? E depois vai ficando mais gelada e mais gelada. A partir do segundo pontinho aqui, que é o segundo nível, ela ativa o Smart Sense, que é a inteligência onde entende
que horas que a gente utiliza mais a geladeira, que horas que abre mais, para ela começar a fazer a economia de energia mesmo. É bem complicadinho de explicar, mas acho que vocês estão entendendo. Então, o Smart Sense, ele começa a funcionar a partir do segundo nível de controle do refrigerador. E o Smart Sense é a inteligência de economia da geladeira. A terceira parte do painel é o Flash Freezer. É uma gaveta independente dentro da geladeira que vocês vão ver e vocês vão entender melhor. Aí aqui a gente controla qual produto, né, qual alimento a gente vai deixar dentro dessa geladeira para ele manter. Então, a gente tem aqui o queijo. Não sei se vocês conseguem ver muito bem a imagem por conta da claridade, mas lá na gaveta vocês vão conseguir ver melhor. E aí ele já mostra aqui a temperatura, né, que ele vai manter essa gaveta para preservar queijo, laticínios. Aí o próximo aqui é bebida, né, no caso cerveja. Ele mantém por menos 2 graus. Comidas prontas, marmitinhas, alguma coisa que você quer preservar por mais tempo, menos 3 graus nessa gaveta. E aí, a quarta opção aqui são carnes. Ela preserva carne a menos 5 graus por até 10 dias nessa gaveta, para ela ficar mais fresca e não precisar congelar. A quarta parte aqui do nosso painel é o Drink Cooler. Esse daqui é bem legal. É uma gavetinha que tem independente no freezer. Quando eu abrir a geladeira, vocês vão entender tudo. Eu vou mostrar para vocês. E aqui é para gelar bebidas. É realmente um cooler. Aqui é para gelar vinho, então eu trouxe um vinho quente do mercado. Eu vou colocar no freezer, né, nessa gavetinha. E ele vai começar a contar o tempo aqui, ó, tá vendo? Para ele não congelar a minha bebida. Assim que acaba os 40 minutos para gelar o vinho, por exemplo, a geladeira apita, como se fosse um despertador. Aí a segunda opção são latas de bebida, energético, são 50 minutos no freezer. E a terceira opção é cerveja, então ele fica 60 minutos, ou seja, 1 hora dentro do freezer, ali na gavetinha drink cooler gelando. Quando tiver pronta para consumo, bem geladinha, aí a geladeira avisa que tá pronta para consumo. E por último, né, aqui tem a temperatura do freezer mesmo, onde a gente consegue ajustar entre 1, 2, 3 e turbo, tá? Que é para ficar bem congelado mesmo. E é isso. Aqui no painel é isso. Então tem o nome, né, da marca aqui, Smart Sense, os modos, o controle do refrigerador, Flash Freezer, aqui o painelzinho da temperatura do Flash Freezer e o tempo do Drink Cooler. E também tem o freezer, que é para controlar a temperatura. E é isso. Maravilhosa, linda, perfeita. Agora vamos para a parte interna. Agora vamos para a parte interna da geladeira, que é linda. Ela está bem vazia porque a gente ainda vai fazer compra, tá? Mas eu aproveitei esse momento para mostrar para vocês melhor, né? Aqui. E uma coisa que a gente ainda não arrumou é que ela não tá ficando a porta aberta. Ela não fica, a gente precisa ajustar o pezinho. Mas vamos lá. Ela tem 3 prateleiras aqui na geladeira, né? Essa segunda, que foi uma das coisas que ganhou o meu coração, que eu amei, é isso aqui, ó. Ela fica menorzinha, porque caso eu queira... Ai, gente, é um pouquinho... Mo, para. Para nada, vai. Ela é bem chatinha de mexer, vai. Mas é maravilhosa. Porque ela faz isso. Caso eu precise colocar uma garrafa maior aqui, ó, uma jarra, alguma coisa, eu consigo diminuir a prateleira e deixar essa jarra. Vocês ouviram esse pipi aqui? É um sensor que ela tem quando a porta tá muito tempo aberta. Então, é igual o cinto de carro, sabe? Ele fica pitando até você fechar. Enfim, veio com esse suporte de ovos. Aqui é a gaveta Fresh Zone, que é para frutas e legumes. Ela é bem grandona, gente, cabe muita coisa aqui. Bem espaçosa. E essa é a tal da gaveta Fresh Freezer, que eu falei para vocês. Que eu amo isso daqui. Isso aqui foi uma das coisas que me fez comprar essa geladeira, né? Que eu posso preservar o queijo, né? Laticínios,
0 graus, cervejas por menos 2 graus, comidas prontas, menos 3 graus, e carnes por até 10 dias em menos 5 graus. E ela é bem grande também, ó. Tem um monte de pote aqui. Nem tudo aqui é carne, tá? Mas a gente consegue ajustar lá no painel a temperatura, independente da geladeira. Ou seja, a geladeira aqui tá 1 grau, né? Tá, não sei quantos graus tá aqui, mas tá independente dessa, diferente. Essa daqui tá uma temperatura diferente. Agora aqui na porta, eu gostei bastante também, porque ela tem vários suportes, né? E a gente consegue ajustar, ou seja, se eu quiser colocar essa prateleira um pouquinho mais para cima, eu consigo. Se eu quiser colocar uma coisa mais comprida aqui e abaixar essa prateleira, eu também consigo. E tem bastante espaço, gente. Aí aqui tem as descrições, né, do que é mais indicado você colocar em cada prateleira, tem os desenhos. E eu não coloco na ordem, não, porque esse ketchup, por exemplo, era pra estar aqui. Era pra estar aqui, ó. Mas é isso. Eu gosto bastante, é muito espaçosa, como eu falei pra vocês. Ela é enorme, cabe muita coisa. Ó, agora nesse segundo apito que ela dá, é um pouquinho mais de tempo, né, que ela fica pitando, e o terceiro ela pita sem parar até você fechar. E é isso. A parte de cima é esta. Agora vamos para o freezer, que também é gigantesco. Aqui cabe carne para, sei lá, uma eternidade. Eu vou começar por essa gavetinha independente que eu mostrei para vocês. O painel ela tá vazia porque a gente não tá gelando nenhuma bebida no momento. Ela é do Drink Cooler. Mostra aqui, amor, o painel. É desse Drink Cooler aqui. Essa gaveta, ela serve para gelar as suas bebidas e ir contando o tempo ali. É bem gelada, tá? Fica bem geladinha as bebidas. Aqui, outra coisa que eu gostei bastante é esse compartimento de gelo. Que, gente, cabe gelo aqui pra, sei lá, uma eternidade. E aí, a gente não precisa ficar enchendo só quando acabar. Tipo, vai enchendo, repondo e já vai virando aqui. Porque aí você já tem um estoque de gelo. E aqui no calor a gente usa muito gelo. Aqui não reparem nessa bagunça, porque eu deixo minhas carnes tudo no saquinho separado. Essa gaveta aqui cabe muitas carnes também. E são 2 gavetas do mesmo tamanho. E essa última aqui. Ou seja, dá para estocar comida aqui até umas horas. E é isso, gente. Agora, falando sobre a minha opinião, até o momento eu não tive nenhum problema com a geladeira. Eu amo ela, sempre fui apaixonada. Eu não sou muito de reclamar, assim, das coisas que eu compro. A única coisa que nos primeiros, acho que no segundo, primeiro ou foi segundo dia, a gente teve um probleminha, foi com um barulho, que tava fazendo um barulho bem alto. E a gente já havia visto alguns vídeos falando sobre o barulho. E aí a gente leu, pesquisou direitinho, ajustou o pezinho, deixou ela nivelada, né, o pezinho dela, e parou o barulho. Ela faz de vez em quando um barulho ou outro, mas é um ruído bem baixo, não incomoda e é bem tranquilo. Gela super bem, realmente mantém as coisas bem preservadinha. Eu percebi que folhas, que nem lá na gaveta de legumes, ela dura muito mais tempo do que na outra geladeira que eu tinha. E é isso daqui de controlar o tempo também das bebidas é perfeito, eu gosto bastante. Nota 1000. E o Eu só, barulho, o barulho foi mais no primeiro dia também, só. e depois, tipo assim, às vezes faz, né? Tipo, um barulhinho assim da água caindo, porque cai uma água lá por trás da geladeira, num recipiente. Mas é muito rápido, um barulho tranquilo. Assim, eu acho que toda geladeira faz um barulhinho. Nada demais, nada demais. E é isso, eu amo, sou suspeita a falar porque era o meu sonho, era o meu sonho. Eu estou usando ela há 3 meses, né? Ela tá em uso há 3 meses. E essa é a minha opinião sobre ela. Se quiserem, comprem, porque ela é maravilhosa. É isso. Espero ter ajudado vocês, porque quando eu fui comprar, a gente rodou tanto esse YouTube, tanto, 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 atrás de vídeo explicando para tentar entender o que a gente queria, e era bem difícil de achar, né, amor? Uhum. Bem difícil, não tinha vídeo. A gente viu um casal só falando e eles ainda tiveram problema com a geladeira, então a gente ficou meio assim.
Foi o Mas, barulho. Mas o é, nosso foi só no primeiro dia. isso. Acho que foi mais por. Porque tava funcionando pela primeira vez, né? É, também pode ter sido Aí isso. depois parou. Depois parou. Mas é isso, gente. Perfeita. Super Não se indico. assustem. Que a gente ficou com muito medo, né? A gente É, falou, nossa, vai ter que trocar, igual o vídeo do cara. sim, a gente achou que o barulho ia continuar, né? E no primeiro dia o barulho era bem alto, né? Era um barulho chato. Uhum. Mas passou e ela tá aqui, perfeita, tá bom? Espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e deixar um comentário aí se vocês compraram, se vocês gostaram do vídeo. Um beijo e até o próximo.